E ontem à noite, gente, a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Thaís Araújo Correia, determinou que o PSDB faça uma nova eleição para eleger membros da Executiva Nacional. O partido afirma que o atual presidente da sigla, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, permanece no cargo até a nova convenção e desmentiu que a atual executiva foi afastada. Assunto para o Yuri Pita, que tem a repercussão deste caso. Yuri, o governador gaúcho já está com um enorme problema lá no estado dele, com essa quantidade de chuvas, um monte de cidade em estado de calamidade, ainda teve que lidar com esse imbróglio envolvendo aí a executiva do PSDB, mas ficou um pouquinho confuso para mim, ele foi afastado da presidência do partido ou não? Então, o entendimento é que não exatamente, Raquel. Eu ia brincar contigo antes, né? Embora o Rio Grande do Sul está vivendo essa situação tão dramática, mas, de fato, como presidente do partido, de um partido rachado, PSDB rachado é quase um pleonasmo. Mas por que eu disse que o entendimento é de que não exatamente Eduardo Leite foi afastado? Porque já há uma convenção marcada para o mês de novembro, a Convenção Nacional, e está ocorrendo um processo de convenções municipais nos meses de agosto e setembro e estaduais em outubro. E qual é o entendimento de aliados de Eduardo Leite, como, por exemplo, o ex-presidente do partido e deputado federal, Aécio Neves, que foi uma das principais figuras num evento recente que o PSDB fez em Brasília, que a decisão é inócua justamente porque já está marcada e que ele vai poder ficar, Eduardo Leite, interinamente na presidência do partido até estas convenções serem concluídas. Também falei com o atual tesoureiro do partido, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, que falou que outro aspecto importante, que se fosse para serem revistas todas as decisões da Comissão Executiva Nacional anterior a Eduardo Leite, quando o partido ainda era presidido por Bruno Araújo, isso poderia afetar todas as decisões relacionadas ao financiamento das campanhas do PSDB em 2022. Imagine candidatos a deputado federal, estadual, governadores, inclusive os eleitos, mas também aqueles que não foram eleitos pelo PSDB, tendo que rever todos esses atos de despesas de campanha que já foram executados em 2022. Por isso, essa percepção de que a medida, o pedido apresentado pelo prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, foi muito mais um pedido com um objetivo político do que um resultado prático para a direção do partido. Mas bem ou mal acaba expondo o PSDB ainda com esse racha, ainda tentando curar as cicatrizes daquele processo de prévias que culminou com nenhum candidato à presidência da República pela primeira vez, no caso do partido, e ainda tentando esse processo de reconstrução. Coloca as meninas para mim em tela, Carlinha, nossa Thaís Arbex, Clarice Oliveira. Thaís, você que trouxe essa notícia do afastamento do Eduardo Leite ontem à noite, agora afastamento que não é afastamento. Gente, esse PSDB, de se imaginar que é o PSDB de Fernando Henrique Cardoso. Conta para nós, Thaís. Raquel, a decisão da juíza aqui do DF, ela de fato não fala sobre afastamento. O que ela diz? Ela torna nulo todos os atos posteriores à prorrogação do segundo mandato de Bruno Araújo. É uma decisão curta, mas bastante complexa de ler, porque ela coloca como nula aquela segunda recondução de Bruno Araújo e aí, consequentemente, acaba pegando a presidência de Eduardo Leite. Por isso que o PSDB fala que não é afastamento. E, de fato, não é afastamento, porque o que ela determina é que seja realizada uma nova convenção para eleger uma nova Comissão Executiva Nacional. Só que qual é o contexto dessa ação? Ela ainda está inserida naquele contexto em que tínhamos João Dória no partido. Então, ela se trata, na verdade, de uma briga política anterior a esse novo cenário do PSDB. Era um momento em que havia João Dória ali numa disputa, o grupo de Dória contra o grupo de Eduardo Leite, se é que a gente pode colocar assim, né, Yuri? Não sei se ainda dá, mas, enfim... Mas é a consequência disso, né? Exato. Para fins de didatismo é isso. É uma ação que começa lá atrás, Raquel. Por isso que é tão difícil de entender.
Orlando Morando vai à Justiça para dizer que a segunda renovação do mandato de Bruno Araújo, ela é ilegal porque o Estatuto do Partido só permite uma prorrogação por uma vez. E aí a juíza acata esse pedido de Orlando Morando, dizendo sim, está certo, o Estatuto diz isso mesmo, e, consequentemente, anula tudo que foi feito a partir de então, que era fevereiro, se eu não me engano, de 2022. A partir de então, inclui, inclusive, a chegada de Eduardo Leite ao comando da sigla, Raquel. Gente, que confusão. E Clarissa, querida, para a gente amarrar, essa falta de identidade do PSDB, desse novo PSDB, sei lá, vai acabar com ele praticamente dentro do governo Lula, né? Raquel, e você sabe que esse episódio é só mais um exemplo do quanto o PSDB está perdido, porque eu vou me apoiar aqui única e exclusivamente na minha pobre memória, tá, gente? Mas eu acompanhei muito de perto esse processo de renovação da direção na época, porque eu estava ali acompanhando os preparativos da eleição presidencial. João Dória queria se viabilizar como candidato, tinha tido aquela briga muito ferrenha sobre o período das prévias, João Dória ali batendo o pé para ser candidato à presidência, até que João Dória conseguiu, então, ser confirmado inicialmente, depois isso foi revisto, candidato à presidência. E como uma tentativa de pacificar o partido, foi que começou a ser negociada internamente a recondução, pela segunda vez, de Bruno Araújo. Bruno Araújo até resistia nos bastidores, ele dizia que não, que estava querendo sair da direção da legenda e tal, mas ele acabou concordando em nome de uma pacificação. E o PSDB de São Paulo, na época presidido por Marco Vignoli, salvo engano, também aderiu formalmente a todo esse processo, participou ativamente dessa negociação. Salvo engano, o que tinha sido conversado na época, justamente para driblar essa questão estatutária, era uma renúncia coletiva da direção, de todas as direções, na verdade, que aí então forçaria a reconvocação de novos nomes ali para preencher esses cargos. Essa foi uma forma de operar, mas havia um consenso muito estabelecido naquela época desse movimento. Então, para você ver, do jeito que o partido vai, eles vão ter dificuldade, mais uma vez, de apresentar um nome para a presidência da República. Acrescentar um negocinho rápido, Raquel. Bem rapidinho, Yuri, que a gente está com o tempo estourado. É que é importante o que a Clarissa lembra desse acordo, justamente porque o próprio Orlando Morando fazia parte dessa executiva que foi reconduzida. Gente do céu, que confusão, que confusão. A gente volta a falar desse assunto.